Um conceito muitíssimo importante, isso aqui é questão de prova fácil, tá? Questão de prova muito, muito fácil, caiu nos meus exames, então isso aqui você tem que entender qual que é a diferença entre multi-AZ e read réplicas, tá? Multi-AZ é que ele fica em múltiplas zonas de disponibilidade, tá? Já diz o nome, e read réplicas são réplicas de leitura. Então vamos lá, olha, multi-AZ é para recuperação de desastre, então realmente, como na primeira foto, aconteceu um desastre, o data center foi destruído, então você tem uma réplica do outro lado. Ou realmente você fez uma besteira lá naquele banco de dados principal, e aí você tem essa outra instância do banco de dados para você acessar, tá bom? E a read réplica, tá bom? É para performance. Então, assim, você não escreve você diretamente nesse banco de dados, mas você faz a leitura. Então, isso acontece muito com o quê? Quando você tem como é que eu vou explicar isso? Quando você tem, por exemplo, uma aplicação financeira que você tem que ler ali constantemente os registros para montar um painel de controle, um dashboard, alguma coisa assim. Então, isso daí é para isso que serve a Read Replica. Vamos ver isso numa topologia que eu acho que fica bem mais fácil da gente visualizar fora o conceito, tá? Então, para vocês verem, tá? Eu estou dando o conceito, a gente vai para a topologia, depois a gente vai lá para a parte mais prática, tá? Mas eu não vou subir hoje nenhuma instância multi-AZ nem read replica. Eu vou só lançar e vou mostrar alguns conceitos de RDS, tá bom? Então vamos lá. Digamos que você tem aí essa sua instância EC2, tá bom? Essa instância EC2, ela quer acessar diretamente, ele quer acessar esse endpoint aí de banco de dados, então ele tem uma AZ1, que é a Availability Zone 1, e tem a Availability Zone 2, que é a Z2, tá bom? Então são dois data centers distintos, tá bom? Na AWS, na nuvem, e que você pode tá olhando isso daí, tá bom? Então vamos lá, olha só. Quando você pega esse endpoint aí, olha, que está escrito aí bem chatinho, meu exemplo, BD.A1, B2, C3, D4, blá blá blá, é como vem isso é chamado de endpoint de conexão, tá bom? Isso daí é o que você usa para conectar no seu banco de dados, tá bom? A gente vai ver isso na prática daqui a pouco, tá bom? Então, assim, quando você tem este endpoint aí, você usa ele para quê? Para você acessar diretamente o seu banco de dados, beleza? Então, é esse o caminho que você tem, como se fosse um endereço IP. Só que você não acessa banco de dados RDS por endereço IP, você sempre acessa por um nome DNS, beleza? Então, ok. Então, vamos lá. Você tem a instância principal, que está na AZ1, e você tem a instância secundária, ele está standby para a Z2, ok? E aí, o que acontece? Vamos lá. Perdeu. No exemplo, perdeu a instância número 1. Automaticamente, com o multi-AZ, automaticamente você vai se comunicar com o seu banco de dados. Ponto. Tá bom? Você não perde nada e tal. É isso que acontece. Para isso que serve o multi-AZ. Isso é questão de prova. Ponto. Vamos lá. Aí a gente tem o caso da read réplica. Tá vendo agora? A Z2 ali mudou para read réplica, réplica de leitura, beleza? O que acontece? Você conecta no mesmo endpoint, tá lá, instância número 1, e aí a instância 1 que manda dados, que manda informação, que replica informação para a instância número 2. Tá certo? Tá entendido? Então é isso que acontece. Você continua com o mesmo endpoint e aí manda para um e manda para outro. É isso que acontece. Tá bom? Bem simples o conceito. Multi-AZ. Olha o nome, multi, mais de um. AZ. Então a zona de disponibilidade. Conectou. Aí você perdeu. Perdeu a instância número 1 de novo. Que má sorte, né? O que vai acontecer? Aí você tem que pegar um outro endpoint, você tem que pegar o endpoint da read réplica para poder conectar. Tá ali, ó, meu exemplo de banco de dados 2, tá certo? Então você tem esse endpoint 1 aqui e você acabou vindo para o 2. Então é isso o que acontece, ok?